Dando sequência àquilo que vimos semana passada, vimos a necessidade de uma fé genuína, completa, plena, para que nós, enquanto igreja, possamos conhecer e reconhecer o Evangelho. Quando nós, enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, entendemos o que realmente é a palavra de Deus, quando nós, enquanto salvos, entendemos o que de fato é a palavra de Deus, temos que entender e compreender que essa fé plena parte daquilo que nós cremos, mas também parte para aquilo que nós vivemos. Aliás, falamos semana passada sobre o que é o Evangelho. Se alguém te perguntar o que é o Evangelho, você sabe responder a essa pergunta? Cremos no Evangelho e através desse Evangelho estamos renegando tudo aquilo que vivemos no passado, renegando aquilo que vivemos, renegamos aquilo que cremos no passado, porque a partir de agora estamos vivendo uma nova perspectiva, num novo reino, onde a nossa mente precisa ser mudada e transformada. Só que também falamos que quando há essa mudança de mente, há uma renovação, há esse renegar de tudo aquilo que passou, há uma retaliação de Satanás sobre as nossas vidas, e vimos isso semana passada. Como Satanás não quer que nenhum de nós, absolutamente ninguém, frutifique, cresça, enraize, crie raízes em um lugar onde ele está sendo bem cuidado, bem alimentado. Vimos como Satanás começa a gerar uma retaliação de perseguição, no caso ali dos nossos irmãos, mas também vimos os outros ataques de Satanás sobre as nossas vidas, e essa retaliação vem sobre mim, vem sobre você. Às vezes o diabo usa líderes, às vezes o diabo usa emprego, empresas, líderes, infelizmente é assim, mas nós temos que estar focado naquilo que o Senhor quer de nós, e foi justamente assim, e é justamente assim que nós começamos a mensagem hoje em Atos 20, no meio dessa tempestade toda, aonde Demétrios criou uma confusão ali em Éfeso. Paulo, que estava sendo procurado e não é achado, e eles acabam achando Gaio e Aristarco. E depois que Paulo consola esses homens, depois que há um apaziguamento ali, que a gente terminou a mensagem nesse apaziguamento, chegamos em Atos 20, versículo 1, que diz o seguinte: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Aqui Paulo, que viu toda essa retaliação de Satanás, ele acaba tendo que chamar e encorajar os discípulos que estavam passando por esse contra-ataque de Satanás. E aqui Paulo tem que encorajar não apenas Gaio e Aristarco, mas todos aqueles que haviam se tornado discípulos dele e todos aqueles que já eram discípulos de Paulo ali em Éfeso. Paulo, nos versículos 2 ao 6, viajou por algumas cidades, viajou pela Grécia, pela Síria, por Filipos, até chegar em Troade, e aonde ele passa uma semana ali em Troade. No versículo 7, a gente vê o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Aqui temos uma questão muito interessante que a gente precisa levar em consideração. Aqui a gente está começando a ver uma igreja se reunindo no primeiro dia da semana, que para nós é o domingo.
e acabou se tornando o domingo, o primeiro dia da semana. E aqui a gente sabe que é esse primeiro dia da semana, porque Paulo vai dizer que eles juntaram para partir o pão. Lembra lá que em Atos 2, 42 ao 47, a gente vê a igreja ali em Jerusalém partindo o pão diariamente para ter comunhão uns com os outros? Agora, a igreja que não é mais judaica, é uma igreja gentílica, é uma igreja onde está num povo estrangeiro, começa a ter uma cara, a ter um corpo, mas toda igreja tem alguns princípios que precisam ser levados em conta. Nós vemos aqui uma igreja que está ceando, uma igreja que está cultuando, uma igreja que está tendo comunhão. É exatamente isso que nós, enquanto igreja, tanto a judaica quanto a gentílica, precisamos entender, que nós precisamos ser um povo de comunhão, união, relacionamento uns aos outros, que tanto nós falamos aqui, e é justamente isso que está acontecendo. E é engraçado que aqui Paulo está pregando até meia-noite. Eu fico imaginando o que vai acontecer se eu pregar até umas 11 horas. Eu acho que aqui ela vai ser a primeira a dizer que eu já passei do horário. Mas o contexto aqui é de um líder, um homem de Deus, um apóstolo, alguém que estava vindo para ministrar a palavra a nós. É como se um grande líder de hoje viesse à nossa igreja, um grande pastor viesse à nossa igreja. E aí nós, sedentos por ouvir a palavra de Deus, ficaríamos aqui até ele terminar. É engraçado, porque se a gente fala isso hoje, dificilmente as pessoas gostariam de ficar até meia-noite. Na verdade, foi até depois de meia-noite. A ideia aqui é que Paulo estava preparado para falar até o dia seguinte, até a hora dele partir, o que mostra a fome da igreja. E aqui a gente tem que lembrar também que não havia Bíblia. A Bíblia que a gente tem hoje, que é fácil da gente encontrar, manusear, não tinha. Então tudo era transmitido oralmente. Por isso que quando vinha alguém de fora, a gente tinha que valorizar aquele momento. E se ele falasse até 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, as pessoas ficariam. Sabe por quê? Porque a gente não sabe quando vai haver um outro homem de Deus que estará aqui trazendo a palavra do Senhor. Temos aqui dos versículos 8 ao 12, um jovem chamado Eutico, que ao ouvir essa longa ministração de Paulo, acaba pegando no sono, e ele cai do 3º andar e morre. Eu confesso aos irmãos que se alguém dormir na minha mensagem, eu dificilmente vou orar para alguém ressuscitar. Por quê? Partindo do pressuposto que os irmãos que estão aqui são salvos, eu não quero te tirar da glória. Aliás, se eu morrer durante a ministração de algum pastor, não orem para eu ressuscitar, porque eu já vou estar na glória. Então, deixa quieto. Mas Paulo ressuscitou esse menino, simplesmente foi lá, acordou ele, é mais ou menos isso que quer passar, e eles voltam e vão ceiar e vão comer, e Paulo continua a ministrar a mensagem, o que mais uma vez mostra essa vontade da igreja de aprender mais de Deus. Quando chegamos aqui nos versículos 13 ao 16, Paulo viaja de Troade para Mileto, e ali ele chama os irmãos, os presbíteros, os líderes ali de Éfeso. Ele não queria ficar ali em Éfeso, por quê? Porque ele agarraria ali, as pessoas perguntariam muitas coisas a ele, e ele tinha pressa, porque ele queria chegar ali para o Pentecostes.
E por isso Paulo chama eles ali em Mileto e começa a dar instruções. Versículo 28 ao 31 a gente vê essas instruções. Paulo está encorajando aqueles irmãos, aqueles discípulos, aqueles presbíteros que ficavam em Éfeso, a primeiro proclamar a palavra do Senhor. É função do presbítero, do pastor, do líder fazer isso, essa proclamação pública da palavra de Deus. É função do pastor cuidar das ovelhas. É função do pastor estar pastoreando o coração, velando pelas almas das ovelhas. É função do pastor estar vigiando tanto a si como a igreja. Ou seja, é função do pastor guardar primeiro a si e depois as ovelhas que Deus lhe concedeu. Versículo 31 vai dizer: lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, de noite e dia, com lágrimas. O que Paulo está dizendo aqui é: façam o que eu ensinei, façam aquilo que vocês viram em mim, repliquem aquilo que eu dei a vocês. Agora é a função de vocês, enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto presbíteros, enquanto os meus discípulos, darem sequência àquilo que eu ensinei a vocês, replicarem tudo aquilo que vocês viram em mim. Quando chegamos nos versículos 32 e 33, a gente vai ver Paulo dizendo o seguinte: agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, para poder edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei nem prata nem ouro, nem roupa de ninguém. Aqui Paulo está terminando esse encorajamento aos presbíteros, aos líderes da igreja de Éfeso, dando aqui uma palavra que aparentemente não tem nada a ver com nada. Como assim? Do nada apareceu um não cobice, nem ouro, nem prata, nem roupa. Provavelmente o que está acontecendo aqui é que na igreja de Éfeso, como tinham pessoas de diferentes classes sociais entre esses presbíteros, haviam aqueles que tinham mais posses, outros com menos posses. Haviam aqueles que tinham uma oratória melhor, uma capacidade melhor de argumentação, tinham aqueles que se destacavam entre esses presbíteros, e aqui Paulo está dizendo para que ninguém cobice nada de ninguém. O Vanildo toca muito mais bateria do que eu, e vocês não vão me ver aqui cobiçando tocar mais do que o Vanildo. Eu não consigo cantar e bater palma ao mesmo tempo. O Álvaro toca mais violão que eu, por isso eu vou ficar cobiçando ele? Óbvio que não. E aí o que Paulo está dizendo é que Deus, na sua infinita sabedoria, pode levantar pessoas com maior capacidade, com maiores dons, ou com dons que tenham uma percepção de utilidade muito maior. E nós somos assim de vez em quando. O irmão que serve limpando o banheiro, às vezes não tem a mesma honra do que os irmãos que estão no louvor da igreja. E é isso que Paulo está dizendo. Todo mundo tem a mesma importância, todo mundo tem a mesma possibilidade de glorificar a Deus com seus dons. E aí nós não precisamos cobiçar nada de ninguém, porque Deus vai te usar aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. E aí terminamos o capítulo dizendo dessa herança, que nada mais é do que os frutos daquilo que o Senhor pode nos dar. Sim, uma herança que não necessariamente é a glória, não necessariamente são as ruas de ouro, não necessariamente é aquele mar de esmeraldas, não, mas simplesmente aqueles frutos que o Senhor nos dá.
Às vezes a gente tem uma fé muito preocupada com as ruas de ouro, e esquece que o mais precioso não são as ruas de ouro, mas são os nossos irmãos que estão adorando conosco no céu. Mas ele aqui, como a gente pode colocar em prática aquilo que a gente viu hoje em Atos 20? Meus irmãos, existem muitas aplicações nesse texto, é um texto com muitos detalhes, mas eu gostaria de fazer 3 aplicações que eu acho que cabem muito bem para nós hoje. A primeira aplicação é a importância da igreja, porque aqui a gente vê o início de uma igreja com uma cara. No início da igreja aqui, no início do meu ministério aqui, eu expliquei para a igreja várias vezes o que é igreja. Então, igreja é a união total ou parcial dos filhos de Deus ao redor de Jesus Cristo, que se reúnem com o propósito de glorificar a Deus e edificar ao próximo. Isso aqui é uma definição teológica do que é uma igreja. Mas temos hoje uma igreja já com uma cara, uma igreja formada. Quando alguém te pergunta o que é uma igreja, você já sabe mais ou menos na tua cabeça o que é uma igreja. Mas aqui nós temos uma igreja que ainda não tem essa cara. Você lembra que a gente viu que Atos, a gente tem uma briga entre aquela igreja que é de judeus e a igreja que é de gentios. Você lembra que o judeu queria que a igreja fosse uma extensão de Israel? Você lembra que tudo que os judeus queriam era aplicar e obrigar a igreja dos gentios a participar de todos aqueles ritos judaicos? Mas aqui nós temos uma igreja que já está tomando uma cara. Paulo está aqui entre os gentios, estabelecendo uma igreja já com uma cara de igreja. Paulo já está aqui em Troade, mesmo Troade não sendo uma igreja totalmente estruturada, ela já tinha uma cara. E nós, enquanto igreja, precisamos entender isso. Nós precisamos ter uma cara, porque se a gente for olhar, nós temos que ter reunião. O texto, os versículos 7 e 8 vão falar disso. Nós temos que ter comunhão, reunião. Nós temos que nos reunir, e reunir publicamente, que é justamente o dia de hoje, o primeiro dia da semana. Nós temos que ter a palavra. Versículo 9, a gente vai ver Paulo pregando. Temos aqui a comunhão e o partir do pão, no versículo 11. Nós temos aqui a adoração. Ele aqui, mas não tinha música ali. É verdade, irmãos. Lembre-se de que a igreja, no primeiro século, foi muito perseguida. Então não tinha um ministério de louvor, por exemplo. O que eles faziam? Palavras de adoração. No meio da reunião, um levantava e falava: Senhor, como te agradeço pela minha salvação. Aí levantava o Vanildo: Senhor, te agradecemos porque o Senhor é um Deus amoroso. Aí levantava o Álvaro: Senhor, te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E assim a adoração ia acontecendo sem a necessidade de música, até porque a gente viu que a adoração não necessariamente é música, mas é um estilo de vida. Temos um povo e uma liderança estabelecida. Então a igreja precisa entender isso. Necessitamos ser vista como uma igreja, e por umas questões objetivas. Não se é uma igreja sozinho. Eu sei que muitos falam hoje que você pode ser eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você sozinho, você indivíduo, não é a igreja. Você só é a igreja se você estiver em comunhão.
onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei. E aqui que nós precisamos entender, porque a igreja hoje, tem um monte de crente hoje que vai dizer o quê? Não, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você não é a igreja se você estiver em casa. Você não é a igreja se você... Hoje tem esses irmãos que... não, porque eu assisto o culto lá no computador da minha casa. Não, porque eu amo aquela igreja que está lá nos Cafundó, que você nunca foi. Se tu ligar para o pastor, ele não vai te atender, porque ele nem te conhece. Mas aí o cara diz que é lá daquela igreja. Não se é igreja sem comunhão, sem relacionamento. Não se é igreja sem congregar. Não se é igreja sem se submeter a Deus, sem se submeter à palavra, sem se submeter às autoridades constituídas por Deus. Não se é igreja assim. E nós precisamos entender que precisamos ter uma cara de igreja. Precisamos entender que a igreja precisa ser estruturada de uma forma como a palavra diz. O problema é que a gente quer formar a igreja da nossa forma, do nosso jeito. Você lembra que a gente falou que a adoração não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus espera? Igreja é a mesma coisa. Não é do nosso jeito, mas é do jeito que Deus quer. Eu já falei isso algumas vezes. Eu sonho em ir para a roça, ficar quietinho. A vida é muito mais tranquila na roça, mas Deus não quer isso, por isso que eu não vou. Mas hoje tem um monte de gente querendo estabelecer igrejas, ou métodos de igreja, ou formas de igreja, ou cara de igreja, sem olhar para a palavra, o que é um erro. E um erro ainda maior é quando a gente ouve gente que não tem nada a ver com a igreja. Essa semana eu vi o Mano Brown, que é um cantor lá dos Racionais, falando sobre igreja. Falou nada com nada, mas ele fala com convicção. Aí tem um monte de lerdo, um monte de gente que ouve um incircunciso, um pagão falando sobre igreja e acha que aquilo ali é uma verdade. Tem um monte de gente ouvindo besteira das grandes aí fora, ouvindo gente que nunca entrou numa igreja. Eu tenho um conhecido, ele é um professor, historiador. Gente, ele fala muito mal da igreja. Mas quando eu digo que ele fala muito mal, ele fala muito mal da igreja. Eu acho que a igreja só perde para o diabo. Eu só fiz uma pergunta para ele: qual a igreja que você tem ido? Porque para falar com tanta convicção, esse cara tem que todo domingo à noite estar onde? Na igreja, no mínimo. Mas o cara já está há mais de 20 anos sem conhecer uma igreja, sem pisar numa igreja. Como é que esse cara vai falar de igreja? Deixa eu te falar algo. Se a gente não olhar para a Bíblia, Senhor, o que o Senhor espera de uma igreja? O que o Senhor quer de uma igreja? Qual é o propósito de uma igreja? A gente pode cair nos mesmos erros, e isso é um perigo, porque lembra que o diabo, ele não quer que você frutifique. Você lembra que o diabo, ele vai criar as retaliações para que você não cresça, para que você não se enraize, para que você não avance dentro daquilo que é a igreja do Senhor Jesus. Então esse é um cuidado que nós devemos tomar. Segunda aplicação é o pastor. Aqui Paulo está fazendo
não só a função de um pastor, mas a função apostólica. Paulo, que já veio estabelecendo várias igrejas ao longo do seu ministério, Paulo, que aqui está fundando mais uma igreja, aqui a gente já tem uma igreja fundada em Troade, aonde ele começa ali a ministrar, mas perceba que ali em Troade não há uma liderança estruturada, não há. Em Éfeso existia, porque aparentemente Paulo escolhia algumas cidades polos, cidades maiores, aonde seria a base do seu ministério, e ele ia em várias outras cidades fazendo o trabalho de evangelista, estabelecendo ali discípulos, pequenos grupos, igrejas que se reuniam em casas. Lembra que a gente faz isso aqui? Se reúne em casas? É por causa disso. E aí, provavelmente aqui em Troade é isso que está acontecendo. Paulo, enquanto líder, enquanto pastor, está ali instruindo, ensinando ali aqueles irmãos. É claro que cada pastor tem algumas percepções do seu ministério. Então, como eu posso ilustrar isso para vocês? Existe um chamado geral que todo pastor tem que obedecer. Nós precisamos cuidar, pastorear, zelar pelas almas, velar pelas almas e pela vida de cada irmão. Nós precisamos, entre outras coisas, ensinar e nutrir a igreja. Nós, enquanto pastores, precisamos pastorear a igreja de Deus. Isso serve para qualquer pastor. Porém, existe aquele chamado específico, que no caso do nosso irmão Paulo, lembra que você vai ver o quanto tem que sofrer por causa do meu nome. Você lembra que Paulo foi chamado para ser o apóstolo entre os gentios? Então temos aqui um chamado geral de Paulo, que vale para qualquer pastor, mas temos também um chamado específico. E com relação ao chamado geral, sim, nós podemos olhar e ver, não, esse pastor aqui tem algumas características boas, não, essa daqui eu não prefiro essa aqui. Sim, podemos. Mas quando a gente trata de um chamado específico, a gente não tem como arbitrar se o pastor está falando certo ou se o pastor está fazendo errado. Existem pastores que são mais profetas. É aquele pastor que chega aqui no púlpito e senta o cajado na igreja. Você não presta, você não vale nada, você precisa... E aí você sai daqui, caramba, o pastor bateu muito hoje. Existem aqueles pastores que são mais pastorais, que vão falar a nossa alma, que vão confortar as nossas almas. Tem pastor que é mais mestre, ele ama ensinar. Características, um chamado específico. Porém, todo líder precisa ter algumas características que são claras. Quais são elas? Um pastor, ele precisa ser um homem de Deus. Olha aqui, mas a gente só consegue ver isso no convívio. Exatamente. Vocês só conseguem ver se um homem é um homem de Deus no convívio. Vocês só conseguem ver se um pastor é um pastor sério convivendo. Por exemplo, o pastor de vocês é um tanto quanto direto demais. Eu acho que os irmãos já repararam nisso. Isso já me colocou em alguns problemas. Graças a Deus não refletiu ainda sobre a igreja. Se alguém falar que o pastor de vocês é mentiroso, eu pareço ser um homem mentiroso? Não. Então, se alguém falar que o seu pastor é mentiroso, você vai pedir provas. Calma aí, tá, tudo bem. Meu pastor é um homem, ele pode pecar. Então, você tem prova que ele mentiu? Tenho. Você vai me disciplinar, você vai vir até mim e comprovar essa mentira minha.
Agora, você tem que deixar claro, não, isso aí não, pode acontecer, mas não é cara do meu pastor fazer isso. Porque um pastor, ele precisa ser um homem de uma palavra só. E aqui Paulo está mostrando e tentando mostrar, tanto na igreja de Trode como na igreja em Éfeso, justamente isso. Eu sou um homem de Deus. Eu estou aqui ensinando a vocês, nutrindo vocês. Eu estou aqui como uma autoridade de Deus para mostrar aquilo que a palavra diz. É função do pastor ensinar a palavra, e ensinar a palavra da forma correta, sem achismo. Eu não posso colocar, enquanto pastor, sobre cada um de vocês um jugo que vem do meu achismo. Não, porque a palavra liberta. Mas tem um monte de pastor por aí que ama colocar pesos e mais pesos e mais pesos sobre a igreja. Por isso que o pastor precisa ser um homem fiel. E o dia que você não vê essa fidelidade em mim, irmãos, vocês têm a obrigação de me chamar no canto: pastor, o que está acontecendo? Por que as coisas estão mudando? O que está acontecendo? O senhor não está bem. Porque se vocês não cuidarem de mim enquanto pastor com relação à palavra, eu posso levar a igreja a uma vergonha muito maior. Por isso que o pastor precisa ser um homem fiel a Deus e à palavra. E eu acho engraçado porque aqui Paulo manda os seus discípulos fazerem justamente o que ele fazia. Olha, eu não quero que você faça nada além do que eu te ensinei. Mas quando a gente vai ver os ensinamentos de Paulo, a gente vai ver que os ensinamentos de Paulo foram no meio de muito trabalho, muita lágrima. Ele deixa isso relatado. O problema é que a liderança nos dias de hoje tem errado por não levar a igreja ao entendimento da palavra. Deixa eu falar algo com os irmãos. É mais fácil eu proibir do que eu ensinar. É mais fácil eu dizer o que pode e o que não pode do que eu ensinar os irmãos decidirem por conta própria. Sabe por quê? Porque quando chegar lá na glória, você não vai poder dizer: foi o pastor aqui que ensinou, foi o pastor fulano que ensinou. Não, é você que vai a ser cobrado, é você que vai chegar diante de Deus e vai ser julgado pelos seus atos. Por isso que o pastor precisa ser fiel. E é por isso que eu tenho tentado ser fiel em tudo. Terceiro e último lugar é a igreja, são os salvos. Meus irmãos, a igreja, os salvos, precisam entender a sua função enquanto igreja. A igreja é composta por salvos. Pastor faz parte, liderança faz parte, a estrutura de liderança da igreja faz parte, mas de fato, igreja é um coletivo de salvos, é a união total ou parcial dos filhos de Deus ao redor de Jesus Cristo. Nós estamos nos reunindo aqui com o propósito de glorificar a Deus e edificar o nosso próximo. Então nós, enquanto igreja, cada um de nós precisa entender que o mundo vai olhar para você na perspectiva de que você é a igreja. Vou dar um exemplo. Se descobrem que um irmão aqui está roubando, vão dizer que todo mundo daquela igreja é ladrão.
Está vendo? O pessoal daquela igreja, todo mundo rouba. Não, foi um que errou. Mas o povo ama colocar todo mundo no mesmo saco. Se alguém fofoca, está vendo aquela igreja? É a igreja da fofoca. Porque a igreja é avaliada por você. A igreja é avaliada pelos seus membros. Uma igreja é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se um irmão cair, toda a igreja vai receber a fama. É por isso que nós precisamos entender a responsabilidade individual de cada crente. Aqui temos os salvos congregando, os irmãos em Troades, os irmãos ali em Éfeso, congregando. Temos os irmãos que são discipulados, porque uma das funções da igreja é discipular a sua membresia. Só que existe o discipulado formal, que é aqui na igreja, que é quando a gente está aqui numa estrutura formal de culto, ou numa escola bíblica, é formal. Mas existe aquele discipulado que é o discipulado informal, que é quando a gente está no PGM, que é quando a gente sai do PGM e vai conversar, vai bater papo. É quando você tem uma pessoa espiritualmente mais madura que vai te guiar e te conduzir ao centro do querer e da vontade de Deus. É quando você tem um homem ou uma mulher que vai te ensinar a ser um crente melhor. É quando você vai ter alguém que vai te ensinar melhor a palavra de Deus. É quando você vai ter alguém para abrir seu coração. O problema é que esse nível de discipulado a gente ainda não tem. A gente tem o discipulado formal, temos, mas o informal ainda não. O que vai te fazer frutificar e crescer não é só o discipulado formal. Não adianta você vir para o culto domingo à noite apenas. Não adianta você ir para o PGM apenas. Se não houver esse desejo, essa fome de aprender mais da palavra, de discipular e de ser discipulado, meu irmão, minha irmã, você vai viver uma vida abaixo do querer da vontade de Deus. E é justamente isso que o diabo quer. Lembra que aquilo que nós estamos vendo hoje é justamente uma junção daquilo que vimos nas outras mensagens, em Atos 20 e até chegar ali em Atos 1. Paulo trabalhava diretamente com o discipulado, e a igreja vivia disso. O problema é que hoje o discipulado não é bem visto ainda. Ele é aqui, mas eu vou ter que ter uma pessoa, homem vai ter um homem, a mulher vai ter uma mulher que vai poder abrir o seu coração, e ele vai falar o que eu devo. Cara, você vai ter alguém para abrir o coração, alguém que vai te ensinar a depender mais de Deus, alguém que vai te ensinar a confiar mais em Deus. O problema é que isso dá trabalho. O problema é que a gente tem que se expor. A frase que eu mais amo, uma das que eu mais amo do Billy Graham, é quando ele diz que salvação é de graça, mas discipulado nos custa tudo. Talvez seja por isso que as pessoas não querem ser discipuladas hoje, porque elas não querem se expor diante de Deus, porque elas não querem se expor diante de pessoas imperfeitas, sim, imperfeitas. Mas Tiago 5,16 vai dizer que se a gente confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, nós seremos curados. Concluindo, temos uma igreja que está se formando. Temos uma igreja
que está crescendo justamente baseado no discipulado. Temos uma igreja, temos líderes que precisam se levantar, temos líderes que precisam ser feitos, moldados, mas nós temos uma igreja que precisa entender a sua função, que é justamente depender de Deus, que é justamente serem discípulos fazedores de discípulos, estabelecer líderes à imagem e semelhança do nosso Senhor, porque é isso que Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E assim nós seremos uma igreja bíblica e saudável. Eu sei que a igreja brasileira ainda está muito longe disso, mas deixa eu te falar algo. Quem vai dar o primeiro passo? Quem vai começar a falar mais claramente sobre discipulado? Quem vai começar a falar mais sobre uns aos outros? Quem vai começar? Se nós, enquanto igreja, não começarmos a viver o evangelho pleno, genuíno, aqui, aonde que a gente vai parar? Tem países que as igrejas estão virando boteco, tem igrejas que estão virando boates, restaurantes, casas. É isso que você quer para a igreja do Brasil? É isso que você quer para a igreja em Minas Gerais? É isso que você quer para a igreja batista do Águas Claras? Se não, nós, enquanto igreja, precisamos levantar, discipular, gerar líderes e, enquanto igreja, glorificar a Deus. E o meu desejo, a minha oração é essa: que nós, enquanto igreja, venhamos a glorificar a Deus e edificar o nosso próximo. Feche teus olhos, deixa eu orar por você.